Ok, já estamos com a nossa sala. A sala está aberta, pessoal, tudo em ordem. Boa tarde, meu povo, eu sou o Leandro Avelar, esse daqui é o Estúdio Criativo, sejam bem-vindos a essa linda tarde de sexta-feira aqui. A gente está aqui com a presença do Paulo César, do Mestre Buiú, que está apoiando a gente. As salas já estão abertas, vocês fiquem à vontade para conversar, perguntar, trocar informações entre vocês. Essa é a nossa sétima. Essa é a nossa sétima live sobre produção, sobre a produção criativa, o processo criativo do grupo, e é a sétima de oito lives desse projeto. Esse projeto é o projeto Tesouro dos Mamulengos, que ele foi financiado pelo PROAC 2020, o edital do PROAC 2020. Ele é um projeto da área de teatro infanto-juvenil para exibição online. Então a gente vai ter o espetáculo. O espetáculo ele vai ser gravado no formato online e a gente vai aproveitar essa chance para estar experimentando efeitos, cenários virtuais e fazer um misto mesmo de animação como um desenho animado. Essa é a nossa intenção. Eu acho que está ficando legal o resultado, espero que vocês gostem. Assim que vocês começarem a acompanhar a nossa novelinha, porque a gente pegou o espetáculo inteiro, a gente está dividindo ele em 10 cenas, ou seriam 10 capítulos, para ir soltando aos poucos, porque assim é mais fácil de você fazer o download, compartilhar, passar para os seus alunos, caso você seja professor. Lembrando que o material nosso está sempre disponível para quem precisar usar, ele está no nosso site, ele está no nosso canal do YouTube. A única coisa que a gente pede é que você mande assim, um e-mail, um WhatsApp lá dizendo que você retirou o material, está usou numa aula, vai usar em algum lugar, só para a gente contabilizar como que esse material está funcionando, como ele está andando. Mande também seu palpite do que você vê, o que você gostou, sugestões, a gente está aberto, o canal é novo, a gente está aproveitando agora o projeto pelo PROAC para reforçar o trabalho do nosso estúdio. Então a gente está com várias gravações, estamos fazendo uma série, daqui a pouco eu vou falar da peça e eu cito sobre essa série que a gente está fazendo. De qualquer forma, vocês sejam bem-vindos, estamos aqui mais uma vez reunidos, lembrando as regras. Eu vou estar conversando com vocês, falando dos assuntos, falando do tema, e vocês podem ir perguntando para a equipe. A equipe vai me passando, toda vez que der uma pausa, ela vai passando. Lembrando que este vídeo dessa live ele vai ser editado, aí conforme a gente tratar o assunto, conforme for citado, respondido, falado algum tema, na edição a gente vai estar inserindo foto, vídeo, gravações, áudio, link de documento. Em todas as lives a gente está fazendo esse processo para complementar, para enriquecer o material, para que você possa ter maior aproveitamento. Agora falando, esta peça aqui, como eu sempre apresento uma peça, essa peça ela é a onça celeste, é uma lenda dos índios brasileiros, que é uma onça que eles dizem que a pele dela reflete o céu noturno, ela é guardiã da noite. É uma lenda bonita, a onça celeste, espero que vocês gostem. Se quiserem saber mais detalhe dela e das outras lendas que a gente retratou, no nosso site você vai ter lá a Galeria de Artes. Na Galeria de Artes a gente está com 2 exposições. A gente tem uma exposição sobre cotidiano do Vale do Paraíba, então são cenas típicas, cena da feira, da praça, do Rio Paraíba com o pescador, das festas de reis, dos festejos, das vendas, carroças de entrega de comida, alimentação antiga. Então você está convidado a curtir, a entrar lá, visualizar, participar dessa galeria nossa. Também deixe seu comentário, deixe sua curtida nas fotos. E a outra exposição são as lendas e mitos, aonde a gente está retratando, conforme a gente vai construindo, a gente retrata cada peça, a gente conta a história dela, a origem, se ela é um misto de indígena, portuguesa, afrodescendente, você vai encontrar esses detalhes dela lá. E estamos fazendo, junto com isso, aproveitando a ideia do estúdio, a gente está trabalhando com animação, né? Nosso primeiro caminho, nosso primeiro passo para animação. Então a gente criou um personagem já virtual nosso, e estamos aproveitando as peças, então a gente está fazendo vídeos de 1 minuto da série Lendas e Mitos do Brasil, e esse pequeno vídeo, cada hora ele apresenta uma lenda, ele apresenta a peça e a gente narra a origem e a história dela.
Essa é bem legal para você usar com seus alunos, que é essa a intenção, para poder ser utilizado na educação quando se trata da nossa lenda, da nossa cultura. Essa é a introdução, sejam bem-vindos, a sala está aberta. Como sempre, eu vou dar uma pausa agora rapidinho, a sala vai ficar aberta aí com vocês. Eu voltando, só para lembrar, a gente fez a nossa primeira live, a gente falou sobre a Companhia de Teatro Estranhos Mamulengos, a sua origem, como começou, para onde foi, o que ela faz. Depois a gente falou do nascimento do núcleo Mestre Biribá, que é o nosso núcleo de produção, que é para os técnicos, é onde estuda sonografia, sonoplastia, iluminação, figurino, efeitos. A terceira, a gente falou sobre o contexto do teatro de animação em geral, as técnicas existentes, quais são as variações, as mudanças de nome no Brasil e no mundo, regiões de maior foco, maior força, apresentação. Aí na quarta a gente falou sobre a estrutura social do teatro de animação popular brasileiro sobre o mamulengo. Então eu fui falar como que funciona a estrutura, a hierarquia deles, que a gente citou que é muito similar à comédia dell'arte, né? E como esse assunto foi extenso, a gente fez a nossa quinta live, a gente deu continuidade na parte da estrutura. E na quinta eu aproveitei para apresentar para vocês os bonecos que já foram confeccionados para o espetáculo do Tesouro dos Mamulengos, para a novelinha. Então eu apresentei aqueles que já estavam prontos, falei um pouco de cada um deles dentro dessa estrutura, sua personalidade, seu eixo de trabalho dentro da história, e foi isso. E, por último, na sexta live, a gente falou sobre a criação de texto, o processo de criação de texto, de enredo, que o nosso grupo adota. Falamos de algumas outras metodologias, mas o foco foi falar como que a nossa companhia, com o tempo, se adaptou. Que a gente ressaltou muito que a gente trabalha bastante com a criação coletiva. Depois que nós fazemos a criação, eu faço o registro da peça e escrevo um texto. Eu pego um texto a partir da criação do grupo e a gente guarda esse texto para estar no nosso acervo. E como eu prometi na última, as pessoas estavam perguntando, a gente teve a oficina que foi emitido certificado sobre economia criativa no Vale do Paraíba. Lembrando que essa oficina está lá disponível ainda, você pode baixar, só o certificado que a gente não está emitindo mais em nome do projeto, mas caso você tenha interesse, se você assistir, lá vai acusar que você assistiu o vídeo inteiro, a aula inteira, são 3 partes a aula, a gente pode estar emitindo para você um certificado, mas não em nome do projeto, porque o do projeto já passou o prazo legal. Então o pessoal perguntou assim, as pessoas que não participaram do curso, perguntaram se a gente podia abordar novamente o tema economia criativa. Então, como a gente conseguiu aumentar o passo aí, a gente vai aproveitar a live de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a influência da economia criativa dentro do nosso trabalho, como que a gente aprendeu a lidar com isso e como que a gente entrou nesse mundo. Gente, eu vou dar uma parada rapidinha, daqui a pouco eu estou aqui para a gente começar o nosso bloco. Sejam bem-vindos, um abraço para todo mundo, até daqui a pouco. Ok, estamos de volta na sala. Olá, estou vendo aqui o pessoal, todo mundo batendo papo, conversando. Acabou de passar um ônibus, lembrando, como a gente está gravando de tarde, das outras vezes eu avisei, o estúdio ainda não tem o isolamento acústico inteiro. Então, se você escutar aí cachorro latindo, galinha cantando, passarinho, essas coisas, é por causa da região que a gente mora. E bem em frente aqui o espaço que a gente tem, o estúdio, tem um ponto de ônibus. Então, de vez em quando, o ônibus para. Se eu ver que ele está fazendo muito barulho, eu silencio aqui e depois a gente retoma, ok? Mas eu creio que não vai atrapalhar esse processo nosso. Então, vamos lá. Como prometido, as pessoas perguntaram, aqueles que não participaram da palestra, do curso de Economia Criativa, perguntaram se a gente podia abordar esse tema, mas a partir assim, a gente vai abordar o tema Economia Criativa e Desenvolvimento Regional, só que hoje eu vou abordar ele a partir do ponto de vista do grupo. Como que a gente caminhou para dentro desse segmento que hoje chama Economia Criativa? Quando a gente começou o trabalho artístico, o trabalho artesanal, os serviços artísticos que a gente fazia, não existia o conceito de economia criativa. Ele ainda não tinha se enraizado no Brasil, como é hoje, que é um setor forte, é um setor reconhecido, é um setor presente dentro do PIB, né, que é do rendimento bruto do país, do lucro do país, e ele tem uma participação gigantesca e ele gera uma cadeia produtiva e uma gama de empregos
diretos e diretamente, que hoje passaram a mensurar ele. Normalmente as pessoas citam mais o cinema, porque o cinema é mais ele costuma ser maior, ele tem maior impacto, porque você tem as salas. Mas não é só o cinema. A economia criativa, ela está atuando em todas as áreas, ela entra no design, ela entra na moda, ela entra na arquitetura, você encontra ela em todos os tipos de artesanato, em todos os tipos de arte. Hoje, com a facilidade que as pessoas têm com o equipamento eletrônico, você tem aí com o seu iPod, seu computador, com tablet, você criou uma gama de profissionais. Hoje todo mundo conhece, assim, eu que tenho filho, meus filhos assistem, não assistem a TV, assistem YouTube o tempo todo, tem os canais que eles acompanham, e nós mesmos aprendemos. Você tem hoje canal de tudo. Então você tem muito profissional novo que está dentro do que a gente chama de economia criativa. E economia criativa, economia solidária. Essa economia, ela no Brasil, ela tem um sentido, eu acredito que tem um sentido bem peculiar, porque o nosso povo, o povo brasileiro, ele tem uma criatividade única. É difícil você ver um estrangeiro, alguém de fora, quando fala do Brasil, que não fala das nossas festas, da nossa alegria, da nossa música, dos nossos artistas. Então o brasileiro ele já tende a ser parte da economia criativa, parte dos seus segmentos, dos seus eixos, e às vezes sem perceber. O nosso trabalho, ele começou com uma companhia de teatro. No começo era uma coisa de garotos, a gente era uma turma nova que queria fazer arte, a gente foi trabalhar com boneco, porque eu vinha de uma família de bonequeiros, então a gente começou por aí o nosso trabalho. Conforme foi trabalhando, a gente foi se ligando à cenografia, fomos aprendendo a confeccionar. A minha mãe ela já fazia bonecos, bonecão por encomenda, aqueles peneirões para carnaval, para festas de folia, e a gente acabou adotando. E a gente se aproximou, por gostar, a gente se aproximou do carnaval. E hoje, no Vale do Paraíba, pouquíssimas cidades ainda têm o carnaval de rua, porque São José foi uma das primeiras que acabou cortando esse tipo de carnaval, mas na época que ele era presente, que ele era vivo, a gente começou a trabalhar muito. A gente começou a trabalhar como? A gente tinha vários grupos artísticos, vários núcleos ligados, então a gente fornecia desde alas de passinho marcado, compasso para desfilar, como a gente fazia o desenvolvimento de roupas, de figurinos, de acessórios, mas principalmente a gente atuou durante aí 12, 13 anos, direto, sem corte, desenvolvendo carros alegóricos. A gente fazia os carros alegóricos, aqueles carros gigantes, articulados, a gente ia fazer eles articulados, que era um trabalho que eu amava, que eu costumava. Eu comecei com bonecos pequenininhos de artesanato, passei para os bonecos de mão, de manipulação, depois começamos a fazer escultura aí com 5, com 6 metros de altura, de comprimento, os carros com 12, 13 metros, e foi uma experiência. Mas ainda não era, sabia-se que era uma linha de trabalho, tinha um mercado, mas ainda não era o que a gente chama da economia criativa. Essa foi a forma que a gente foi se aproximando. Conforme a gente foi crescendo e também o conceito da economia chegou no Brasil, ela foi se enraizando, a gente também foi pesquisando, foi estudando. A gente tem um membro do grupo, que é o professor Fabrício, o mestre Fabrício, ele é mestre em gestão e desenvolvimento regional, com ênfase na economia criativa. Ele fez a tese dele, ele defendeu aí, agora ele pretende em breve, deve estar fazendo um doutorado. O pessoal foi pesquisando, a gente foi estudando, a gente tem bastante material no nosso site para você ler, e quanto mais a gente estudava, mais a gente foi vendo o potencial e como a gente poderia colaborar com a nossa comunidade, a região que a gente atuava, divulgando os artesãos locais, os fazedores de cultura, os mestres dos saberes. Então a gente começou a colaborar, a produzir vídeo, produzir documentário, incentivar a produção sempre que possível, desenvolver uma feira, apresentar esses produtos, levar com a gente nas nossas viagens, nos nossos trabalhos de campo, e descobrimos um grande mercado e uma fonte de renda que tem colaborado até hoje com a sustentabilidade de todo esse trabalho que a gente tem feito. Essa foi a forma que a gente conheceu e como que a gente abordou, como que a gente acabou encampando dentro desse segmento. Hoje, o grupo ele desenvolve não só a companhia de teatro, como o núcleo, todos os outros núcleos nossos, o núcleo do hip hop,
todos os outros segmentos, que se você entrar no nosso portal, você vai ver lá todos os eixos que a gente atua, literatura, todos hoje a gente tem um foco, a gente tem uma atenção especial quando a gente desenvolve. A gente parou de apenas fazer arte, e há muitos anos o nosso grupo considera o nosso trabalho nossa fonte de renda. Ela é uma produção, ela é nossa fonte de renda, e a gente encarou isso como fonte de renda e lutamos para defender isso. Então participamos de associação, defendemos a categoria, participamos de fórum, congresso, sempre que é possível, sempre que temos a chance, nós vamos lá, nos apresentamos, defendemos a nossa região. O eixo do Vale do Paraíba, ele é espetacular nesse segmento, porque você tem aqui a Estrada Real, que você pega Minas, Rio de Janeiro e São Paulo. Você tem o Caminho da Fé, por causa a gente tem aqui a Aparecida, você tem a Catedral da Fé de Nossa Senhora Brasileira. Então você tem um circuito da fé, você tem o circuito do turismo, do ecoturismo, dos hotéis, que também faz parte da economia criativa. É a região brasileira com maior índice de tecnologia concentrada, tanto no meio automobilístico como na área de aviação e desenvolvimento de tecnologia de ponta. O Vale hoje, você tem centenas de empresas ligadas ao setor de desenvolvimento de aplicativos, app, jogos. Ela é pioneira no teste desses aparelhos, desses aplicativos. A cidade de São José dos Campos, por exemplo, hoje você já consegue fazer 80% dos trabalhos ligados à Prefeitura de São José, você consegue adiantar ou pelo menos antecipar, negociar, se preparar pelos aplicativos dela, desde você estar usando um poliesportivo, agendando para participar de um curso, como você agendando uma consulta e daí por diante. Então, São José é o carro-chefe do Vale, mas o Vale todo é considerado por essa característica. Então, a gente tem o caminho da fé, o caminho do turismo, temos a área tecnológica e, fora isso, por causa da criação, do nascimento, a forma que o Vale do Paraíba foi composto, que ele foi caminho dos tropeiros, ele tinha os índios tamoios nessa região, e tinha as grandes fazendas de café aqui também. A gente teve a presença desses vários nichos culturais que a gente já falou sobre a influência das nossas lendas. A gente tinha a influência indígena, a influência dos portugueses, a influência dos afrodescendentes, e criou na região, juntando a tecnologia, os outros que eu citei, a gente criou uma região, ela é rica, ela tem desde daquele pequeno criador artístico, por exemplo, você tem Taubaté, quase todo mundo já ouviu falar das figureiras de Taubaté, elas mandam material delas para vários países no mundo, mas elas não são o que você tem de figureiro, de artesão, de presepeiro, de moçambiqueiro, do pessoal de folia de reis, criador de instrumento artesanal aqui no Vale do Paraíba, é gigante o foco. E também temos uma produção cinematográfica grande. O segmento de artes cênicas, ele é muito forte no Vale do Paraíba, ele é reconhecido nacionalmente por seus prêmios. A gente tem grandes festivais aqui, como o Festivale, o Festivale, o Festdance, temos um que vem sempre para cá, que eu acho maravilhosa a festa, que é a Festa das Nações, que a estrutura também que a gente tem na cidade de São José dos Campos, o Parque da Cidade, é um lugar perfeito para esses grandes encontros culturais. Então, se você não é daqui, está convidado para vir para uma das festas típicas da nossa região e da nossa cidade. A partir deste momento, como a gente começou a encarar o nosso fazer, a nossa criação, como o olhar de produtor, de empreendedor, que é uma marca registrada daqui, nós conseguimos passar a viver, não sobreviver, a viver desse trabalho, a viver da produção. É difícil, no Brasil todo, mas a gente começou a aprender a lidar não só com as leis de incentivo, municipal, estadual, federal, com as fundações ou autarquias que são ligados aí ao setor das indústrias, das empresas, tratar com eles, mas principalmente tratar diretamente como comerciante. Eu desenvolvo meu produto, eu apresento, criar
uma apresentação para o meu produto, fazer o contato com o público consumidor, visitar esse público, fazer pesquisa de campo, saber o que ele acha, o que ele não acha, preparar, alterar, deixar o nosso trabalho de forma que ele possa ser vendido, possa ser comercializado. E dentro do processo, a gente começou a fazer, na medida do possível, colaborar com outros que estavam iniciando, para que eles também pudessem olhar a sua produção, o seu CD que ele vai lançar, o seu livro que ele está escrevendo, ele já procurar um nicho para ele de mercado, ele já tratar o produto, tratar como produto, não só como a arte, né? Sem esquecer o tratamento artístico, a concepção, o talento. Eu sei que muitos grupos trabalham com um sistema em linha de pesquisa que ele produz assim, espetáculos, algum trabalho que ele não é tão comercial, mas aí é proposta do grupo. Mas quando você trabalha com grupos artísticos, que principalmente aqui no Vale, eu acho que é do Brasil inteiro essa característica, o Vale, a maior parte dos grandes grupos do Vale do Paraíba são ligados também ao eixo social. Sempre atuam em comunidades, atuam junto com entidades, com crianças, adolescentes, em asilos, e acaba aproveitando tudo isso para converter para geração de renda solidária, econômica. O nosso trabalho mesmo, a gente participou da criação e do apoio ao nascimento de diversas cooperativas de produção artística, cooperativas de reciclagem, cooperativas de produtores artesanais, fora as associações em que a gente participou da criação, do apoio, na ajuda a criar a documentação e criar um plano de trabalho. Uma característica nossa, como eu disse, hoje a gente ia falar como a economia criativa influencia a gente. O nosso trabalho, o nosso grupo, ele também desenvolveu uma característica própria, que, como eu disse, a gente tem pessoas, temos um mestre em economia, a gente tem pessoal formado na área de educação, pedagogos administrativos, pedagogos gerenciais, nós temos gente formada na área de economia financeira, na área de prestação de conta. Então a gente conseguiu absorver, no caso, eu fora o grupo, eu já estou com 25 anos que eu tenho a minha empresa, que ela dá consultoria de projetos, consultoria no desenvolvimento, elaboração e implantação. Eu trabalho para algumas faculdades em São Paulo, trabalho para alguns grupos, fora desenvolver de toda a nossa equipe aqui na região. Eu tenho esse outro trabalho que é focado dentro da educação, mas os trabalhos eles vão na educação, vão no meio ambiente. A gente tem esse cuidado, se a gente acabou desenvolvendo dentro do grupo, aprendendo dentro do grupo, que é uma coisa rara, né? E hoje eu sei que os grupos artísticos estão batalhando, porque cada dia mais está difícil, as prestações de conta, os relatórios que você tem que prestar quando você pega um recurso público, mas independente de ser público, todo recurso que entra aqui, independente da origem dele, da onde ele vem, a gente tenta manter sempre o controle sobre ele, o controle de entrada e saída, os relatórios de atividade, para onde ele foi, como ele foi feito, o que isso gerou. A gente tenta quantificar esse produto, esse recurso. Se a gente recebeu 1.000, com esse 1.000 a gente construiu X, e esse X ele conseguiu se desdobrar em quanto. Se a gente está conseguindo também gerir recursos, porque um grupo artístico ele tem que se preocupar muito com essa parte, ainda mais se você pretende viver, você pretende desenvolver sua vida pautado dentro do seu trabalho artístico, dentro da sua obra, da sua criação. Então você tem que ter esse cuidado com a parte técnica, com a parte pedagógica, com a parte financeira, com a estrutura, com o planejamento. Você tem que passar por todo esse segmento, por todas essas áreas. Mais uma vez eu digo, lá no nosso site, a gente tem, eu só não vou lembrar exatamente onde está, mas depois você pode perguntar, que a gente vai ver, a gente passa. A gente tem lá um kit, a gente chama de kit projeto, que a gente tem lá um roteiro para você, genérico, para você elaborar projeto. Ele é uma cartilha, que são assim, todas as perguntas e respostas que você deve ter para começar a elaborar o seu projeto. E se você responder o questionário, depois você, independente de qual lei, de qual mecanismo você vai usar, você só vê lá a forma, porque o que muda assim, é o local que eles colocam. Mas se você pegar 100% dos questionários de investimento,
eles são as mesmas perguntas, os mesmos questionários. Em alguns, aqui a gente separou o nosso em várias perguntas, mas aí você vai ler lá no questionário de um PRONAC, de um PROARTE, do próprio PROAC, ou daqui da lei da Fundação Cultural, do Fundo Municipal de Cultura. Aí você lê lá uma pergunta, um campo deles, aí você vem nesse questionário que você respondeu aqui, às vezes numa pergunta dele, 3 perguntas que você respondeu aqui, tá lá. Às vezes uma pergunta daqui, ela já responde 2 do questionário. Isso vai depender muito de qual questionário, de qual mecanismo você está acessando, investindo. Gente, eu acho que para o primeiro bloco, eu acho que a gente já falou bastante. No segundo, eu vou dar uma pausa, a sala vai estar aberta, vocês vão conversando. Como prometido, depois a gente vai colocar na edição alguns links, alguns materiais de uso. Mas se vocês quiserem já perguntar mais alguma coisa relacionada a isso, fiquem à vontade. Na hora que eu voltar, o segundo bloco, eu vou falar com vocês um pouco sobre a elaboração de projeto, a criação de projeto, o passo a passo. Eu vou falar o básico, o principal, porque a gente tem lá no nosso site, a gente tem, eu acho que são uma série de 32 ou 28 aulas, a gente tem passo a passo todos os campos do projeto, que é uma parceria que a gente fez com a doutora Vanessa, que é uma juíza da Vara da Família, que desenvolve um trabalho maravilhoso chamado Projeto Casa, em São Paulo. Casa Família, Projeto Casa Família. Fizemos a parceria com a doutora Vanessa e fizemos com o escritório de contabilidade do Inácio Junqueira, e eles colaboraram com esse projeto dando consultoria. Eles deram consultoria durante o período do projeto, e esses vídeos foram preparados para dar aula às mulheres que a doutora Vanessa atendia num trabalho que ela tinha. Mas os vídeos foram editados e guardados, então tá lá. Se você tem interesse em escrever, projeto, elaborar, ele está passo a passo, bem detalhado, de forma fácil e rápido de se aprender. Então tá bom? Eu vou dar uma pausa para beber uma água, vocês fiquem na sala, podem ir perguntando, falando, e na volta a gente vai falar um pouco sobre como criar e elaborar esses projetos. Gente, até daqui a pouco, fiquem à vontade aí na sala, hein? Aí, legal. No começo, no primeiro bloco, eu falei um pouco para vocês sobre pincelei, né? A ideia do conceito de economia criativa e como de forma orgânica a gente foi parar dentro e depois acabamos virando militante dentro dessa área, desse segmento econômico, e como a gente começou a lutar e ajudar no crescimento, no fortalecimento, na proliferação da economia criativa, e principalmente daqui da nossa região do Vale do Paraíba. Nós temos um foco muito forte dentro do artesanato da cultura popular, e porque é o nosso segmento principal, né? Nós atuamos em todos os eixos. Mas agora, como prometido, eu vou falar um pouco sobre projeto. Uma das principais coisas quando você passa a observar a cultura, o produto cultural, a criação cultural, a sua obra como um produto comercial, que pode ser comercializado, que pode gerar renda e que pode te dar uma sustentabilidade, automaticamente isso te obriga, te leva para um outro caminho. Você tem que ter preocupação com a forma, com a apresentação dele, com a parte de mídia, de propaganda, como que você vende, como que você apresenta, qual que é a sua imagem, como que isso é entregue ao cliente, como é feito o registro disso. E nessa parte aí ele entra o planejamento. O planejamento, ele nada mais é do que uma parte dentro de um projeto. Então, se você vai desenvolver um projeto cultural para desenvolver uma ideia, ele não é muito diferente da última live que a gente estava falando sobre criação de texto, em que a gente falou do processo de você criar um storyboard, você criar uma linha de tempo para a ideia do espetáculo que você vai escrever, para o roteiro ou para o texto que você vai escrever, você discutir antes com o seu grupo qual que é o escopo do espetáculo, depois qual o eixo, as cenas, que no nosso caso que a gente estava falando sobre a criação coletiva. Então a gente escreve o escopo do espetáculo, então ele vai falar sobre isso e termina assim. E aí a gente começa, primeira cena a gente vai apresentar isso para começar a dar entrada, dar uma abertura para o nosso enredo. Depois a gente vai apresentar o outro personagem, esse outro personagem vai ser direcionado para tal lugar, para você ir criando aquela história e criando o conteúdo que vai estar dentro dela, que é o que vai passar a sua mensagem naquele espetáculo. O projeto ele é a mesma coisa.
O projeto, independente se você vai fazer projeto para cultura, para arte, para segmento de educação, para meio ambiente, um projeto ele é igual para todos. Uma projeção de futuro funciona em todas as áreas. Inclusive, a gente usa a mesma metodologia que eu vou comentar com vocês aqui, a gente usa para fazer uma proposta de trabalho. Às vezes a gente pega um contrato, uma coisa assim, viabilidade de projeto, para você estudar o mercado, você analisar quem são seus concorrentes, quem você vai enfrentar diretamente, como que os concorrentes estão no mercado, quais são os produtos que se assemelham ao seu, como que ele se comporta dentro do mercado, como que ele é monetizado, como que você coloca preço, você contabiliza ele, tudo isso entra. Então, se você vai fazer um projeto, você quer montar uma lojinha, a regra é a mesma, é planejamento e pesquisa. No caso do projeto, a gente começa como? Eu vou dar um resumo grande, porque eu falei para vocês que a gente tem as aulas só de projeto lá no site, tem o kit projeto com as orientações para vocês, mas basicamente é o quê? Primeiro, a ideia. Você tem que ter a ideia original, o conceito. O que eu quero fazer, ou o que eu quero desenvolver, o que eu quero criar, ou o que eu quero produzir. Isso vai depende da área e segmento que você atua, mas a regra é o mesmo para todos. Eu quero vender artesanato, bonecas artesanais. Então eu tenho isso na minha cabeça, eu quero vender bonecas artesanais. Ou eu quero vender salgadinho, que entra na economia criativa também, que é na área de gastronomia. Eu quero produzir salgados e doces caseiros e vender na minha região. Ok, você tem a ideia, você sabe o que você vai fazer. Aí você tem que começar como? Pensar exatamente como, a palavra é como. É como vou fazer para viabilizar isso. Então, primeiro passo, eu escrevo a ideia principal. A minha ideia é produzir bonecos artesanais com as características do Vale do Paraíba, valorizando a cultura regional, o histórico dos bonequeiros e artesãos locais, e agregar isso a essa minha produção para poder comercializar em feiras, lojas e futuramente conseguir colocar isso no circuito de exportação, importação, conseguir mandar para fora, conseguir circular dentro do próprio país. Você fez esse resumo, essa apresentação. Ali a ideia tem que estar clara. Qualquer pessoa que pegar, isso pode ser de 10 a 20 linhas, é uma cartinha das suas intenções. Qualquer pessoa que pegar para ler, ela tem que entender claramente, muito rapidamente, o que você quer fazer. Legal, ele quer fazer isso. Se fosse um caso de um espetáculo, a gente normalmente coloca lá, eu quero montar um espetáculo tal, vou para utilizar e pesquisar determinada técnica, usando esse tipo de sonoplastia, de cenário, e para quê? E após a montagem do espetáculo, eu quero fazer 10 apresentações em cidades diferentes, eu quero criar um circuito. Quanto mais detalhado você faz essa primeira apresentação, mais fácil fica para você destrinchar o projeto lá na frente. Porque o resto do projeto, ele simplesmente é explicar essa sua carta de intenção. Lá para baixo você vai fazer o quê? Você vai explicar como essa carta vai acontecer, essa intenção sua, você vai dizer como ela vai ser feita, você vai dizer quais as necessidades para ela ocorrer, porque você criou necessidades, você vai criar um cronograma de execução, um cronograma de trabalho. Se você tem que confeccionar ou criar alguma coisa, você vai criar uma agenda para a construção. Se você tem um prazo, um período para esse lançamento, para você fazer uma prévia, fazer um ensaio aberto, você vai ter que ter um cronograma de datas e você tem que acompanhar tudo isso no checklist, se você está fazendo, está funcionando. Ok, fizemos. Eu fiz a primeira apresentação, legal. Logo na seguida, normalmente vem te perguntando assim, como você vai produzir? O como você vai produzir vai depender do seu eixo. Mas na questão de um espetáculo, eu estou mandando para uma lei, um exemplo. Montar um espetáculo, aí eu mando para a lei. Se o projeto for aprovado na lei, eu conseguir o recurso, o primeiro passo é o quê? A gente vai começar por uma reunião de equipe geral, esse eu estou falando do nosso método de trabalho.
nós vamos fazer uma reunião geral com toda a equipe principal, primeiro com a equipe principal envolvida. Com a equipe principal, você vai revisar o projeto que você apresentou, que você conseguiu aprovar ou captar, você vai revisar passo a passo com eles, é legal ter um quadro para você fazer anotação, ter folha para todo mundo. Com isso, você vai determinar a necessidade. Aí assim, vamos precisar de quais outros profissionais? Quais profissionais nós temos, quais profissionais externos nós vamos ter que trazer para dentro do projeto, o que é serviço, o que é produto que vai ter que adquirir, comprar, entrar em contato. Se tem que fazer a apresentação da cidade, com quais departamentos, empresas, segmentos públicos, com quem eu vou contactar a cidade para fazer o primeiro passo, qual é a linha de campanha que eu vou fazer. Eu vou começar a divulgar já o trabalho logo de início. Então, essa primeira reunião desse grupo, ele tem que tirar essa listinha. Esse primeiro checklist é o que vai se desdobrando. Vai se desdobrando como? Porque aí primeiro você faz essa reunião, a gente está no como, né? Então, eu estou dizendo como que eu faço. Primeiro eu reúno esse grupo determina quais as outras necessidades. Normalmente, sempre sai uma lista ali de terceirizados que a gente vai precisar. Aí a gente faz uma outra reunião. A gente sempre faz reunião com quem vai cuidar, se vai contratar, quem vai cuidar da mídia e divulgação, para falar especificamente sobre essa estratégia. Fazemos uma outra com a área de produção, que é o pessoal que vai cuidar da cenotécnica, do cenografismo, da iluminação, da luz, com eles, para fazer um planejamento, para que eles possam elaborar as necessidades deles para criar aquele cenário que vai ser usado nesse trabalho e passar para a equipe principal, que é a que está controlando a gestão do projeto, o que eles precisam comprar, o que eles precisam trazer, buscar, para você começar a enquadrar. Isso tudo vai entrar naquela sua planilha de planejamento, o organograma de trabalho, e aí você marca lá. Então, durante todo o projeto, eu vou ter quantas reuniões eu vou ter com a equipe geral. Depois, no primeiro mês, normalmente você tem várias, que é para você se estruturar. Mas depois você diz, durante todo o projeto, uma vez por mês, a gente vai se reunir para discutir o andamento do projeto. Essa reunião, você pede informações de todos os setores que você criou. Para quê? Porque ali você analisa, a gente se comprometeu com essa data, com isso, a gente está atrasado aqui, isso aqui a gente conseguiu adiantar. É que nem hoje. Hoje nós estamos falando de projeto, falando de economia criativa, porque a gente conseguiu, nas outras lives, a gente conseguiu levar num ritmo que adiantou o processo que a gente está falando. Então, como as pessoas tinham dúvida, a gente conseguiu sobrar tempo. E para isso que funciona o cronograma, esse planejamento de trabalho. Aí eu sei lá que eu vou me reunir tantas vezes, eu tenho relatório parcial, eu vou fazer no meio do projeto, então eu tenho que determinar a data em que vai começar a ser feito esse relatório parcial e quando que eu tenho que entregar. Esse relatório parcial depois vai se juntar com o relatório final, mas o ideal, você fazer na reunião mês a mês, você fazer uma ata. Parece burocrático, mas você vai ver que facilita muito a vida e evita muita complicação, muito problema, dor de cabeça, ainda mais quando você fala de trabalhar com recursos de terceiros, ou recursos privados, ou recursos públicos. Como eu já disse, eu acho que todo recurso tem que ser tratado com carinho, com responsabilidade. Mas quando a gente fala de recurso público, apoiado por lei de incentivo, independente de qual autarquia está vindo, de qual, como posso falar, de qual comarca, seja municipal, estadual, federal, da onde ele venha, quanto mais você anotar, deixar observações guardadas. Então, se você cria o hábito de fazer a reunião mensal, você não precisa fazer com todos, você pode criar uma reunião com a equipe geral para todo mês você repassar as ordens. Mas o ideal é que você tenha uma reunião com a cúpula de trabalho, que é a que vai revisar todos os segmentos, tudo que está sendo feito. Dessa cúpula você faz uma ata. Essa ata você compara com um cronograma de execução, com um cronograma de apresentação, com o seu tempo, com tudo que foi o planejamento. E quanto mais você detalha isso, mês a mês, quando você chega no meio de um projeto de 12 meses, você tem 6 atas. Dessas 6 atas, praticamente está montado o seu relatório. Você vai juntar elas e depois, assim, se o projeto onde você vai prestar conta ele tem um modelo próprio, você só vai pegar o que você relatou e adequar dentro dele. Então, você já tem descrito e aprovado. Uma coisa que nós erramos muito, que eu falo que vocês deveriam atentar, eu estou falando aqui mais da parte do relatório de atividade, execução, mas é o financeiro.
fazer a mesma coisa, e o financeiro ele tem que ser mais atencioso. Você toda semana, pelo menos uma vez por semana, você tem que ter alguém que junta as notas, os comprovantes de pagamento, de compra que foi feito, já lança isso numa planilha, faz observação numa linha do que foi o recurso, para que fez. Porque eu vou falar para você, isso a gente cometeu muito, hoje a gente está diminuindo, mas ainda não acabamos. E olha que a gente trabalha o tempo todo com consultoria em projeto, e mesmo assim a gente acaba caindo em cada uma, porque dinheiro você usa, na hora que você está com recurso, para usar é rápido, mas depois aí fica espalhado, aí fica a notinha de combustível no bolso de um, fica o negócio no bolso de outro, depois quando você vai somar, você acaba nem lembrando para onde foi o dinheiro, como foi gasto, você começa a dar aquela dor de cabeça de como que você vai justificar, como que você vai justificar se você não lembra nem para onde você gastou. Então, quanto mais você detalhar semanalmente isso, mais fácil é na prestação de conta financeira. E a prestação de conta financeira, ele é um exercício. Você deve fazer independente se você vai prestar conta para fora ou não. Porque qualquer projeto seu, mesmo que você fale que não tem dinheiro, ninguém cria nada sem ter algum gasto. E o gasto, ele não só é em espécie, em moeda. Você tem o seu tempo. Você está produzindo, vou falar assim, a gente passou aí acho que uns 6 meses praticamente trancado, 3 bonequeiros, confeccionando boneco, confeccionando maquetes, cenários do cotidiano. E eu comecei a notar o número de horas que a gente ficava por dia. Então, você tem que saber isso. Tinha gente que trabalhava 8 horas, outro dia 12 horas, porque a gente ficava animado, ficava ali. Mas se você começa a notar isso, no final de um trabalho, você vai fazer uma peça, uma exposição, você descobre que você dedicou 200, 300 horas de trabalho direto dentro daquilo. A hora de trabalho tem custo. Você pode pegar no seu segmento, você tem na internet, você acha várias tabelas de referência. Você vai descobrir que a hora de um artesão, você pega lá, aí calcula, se você tivesse tendo que pagar ou recebendo por isso, quanto custou. Isso faz parte do quê? Fora as coisinhas que você compra aí, uma cola, que você vai comprar uma tinta, e isso quando você não tem dinheiro, que eu estou falando. Se você anotar todos esses detalhes, você vai descobrir o quanto você gastou, mesmo achando que você não tinha dinheiro. E quando você coloca as suas horas e transforma em preço, o seu tempo, das pessoas que colaboraram, o seu esforço, cada vez que você faz um spot, uma chamada para usar na rede social, no Face, no Twitter, no WhatsApp, no Instagram, isso tem preço. Então vai pesquisando o preço dessas coisas e vai nomeando só para você ter uma noção. Por que isso é legal? Independente se você foi financiado ou não. Se depois eu decido vender uma obra, uma peça, eu tenho parâmetros para definir quanto que ele vai custar. E o artista, principalmente o artista urbano, o artesão, ele demora para conseguir quantificar o valor da obra dele. Porque ele é meio que assim, ele faz de coração, porque ele gosta de fazer. Mas aí a pessoa chega para vender, ele fica olhando para a peça, aí ele chuta um valor. E se você depois for calcular o que você usou de horas, essas coisas, não valeu a pena, não compensou ter vendido. O custo de produção foi muito mais alto do que o valor que você vendeu. Por isso que é legal você sempre tratar o seu trabalho já imaginando que ele possa ser vendido ou comercializado, porque aí você valoriza a mão de obra que foi usada, o seu tempo, tudo. E isso são um dos passos, os passos básicos, como eu disse, você cria a ideia principal, você cria os cronogramas, as agendas, você faz as reuniões distribui funções, cobre as funções, cobre essa agenda. Se você passou uma tarefa para alguém, que essa pessoa ela tenha para quem voltar. Então, aqui, que nem eu estou aqui com o PC, o Buiu, fala assim, Buiu, essa peça aqui está pronta, ela falta fazer a pintura dela. Precisa ser feito em 3 dias. Você consegue fazer em 3 dias? Consigo. Legal. Você anota que você passou para ele se comprometeu com 3 dias. Para que assim, que ele venha daqui 3 dias te informar. Mas se não vier, você tem anotado, você fala assim, olha, Buiu, ontem terou os 3 dias, você falou que entregava, e aí, como é que tá? Porque precisa mandar lá para casa da tia Duda, para a tia Duda fazer os detalhezinhos, os fuxicos, os enfeites. É uma forma assim, um cobra o outro. Quem está fazendo, ele tem um cronograma, ele dita um ritmo para produzir, para fazer, ele sabe que ele tem que falar com alguém, a pessoa que está coordenando, ela sabe que tem que cobrar também, porque não é só dele, tem várias pessoas fazendo outras atividades dentro do grupo,
Então você tem que ter isso. Quanto mais você tem, mais fácil é. Sobre a ideia geral do projeto, que é aquele que as pessoas perguntam, é metodologia, qual a metodologia que eu vou utilizar, qual o meu eixo de pesquisa, minha linha de pesquisa para isso, qual as necessidades físicas. Todas essas outras perguntas que tem em projeto, elas são mais fáceis de responder, porque elas vão, como eu já falei, ela começa lá em cima. Quando você fez a apresentação, quanto mais você, na sua apresentação, você conseguir colocar a ideia, as outras são só desdobramento da ideia. É a forma que você vai detalhar, e quanto mais você pega uma lei avançada, mais ela é específica. Aí ela começa, às vezes ela te pede um cronograma de ação, depois dentro do cronograma de ação, ela pede que você especifique a estratégia de cada ação prevista no cronograma. Então, na verdade, o que você já fez no projeto original, você vai fazer em menores partes. Só que as outras, elas são só respostas que você colocou lá na frente. Por isso que é importante as reuniões com cada departamento e a estrutura de planejamento. Eu não vou me aprofundar muito, porque a gente já, nesse segundo bloco, já foi longo, mas como eu disse, lá no site a gente tem um kit projeto, ele tem capítulo por capítulo, ele tem observação para você responder. Estamos, como sempre dissemos, disponíveis para ajudar a colaborar. É só você nos enviar aí sua dúvida sobre o projeto, uma coisa. Na medida do possível nós vamos colaborando, ajudando, porque a gente está aqui, a gente tem essa ideia, faz parte da nossa entidade, da nossa proposta, da nossa missão isso. Então estamos para te ajudar. Pessoal, muito obrigado. A gente encerrou aqui hoje a nossa 7ª live com vocês. Daqui 2 semanas a gente vai estar junto novamente para fazer a última. A última vai ser um bate-papo, a gente vai pegar todas as perguntas que foram salteadas nessas edições. E aí eu vou estar pegando esse roteiro e vou falando um pouco, fazendo comentário, lembrando do que foi discutido, pincelando, e vamos trocar ideia. E para finalizar, como prometido, já subimos na noite de ontem, subimos os capítulos, a primeira parte dos capítulos já editado da nossa peça, do espetáculo. Espero que vocês gostem, possam comentar, visualizar, podem compartilhar, podem fazer download, podem utilizar, e esperamos lá seu comentário. Gente, muito obrigado. A sala vai ficar aberta aí mais uns 15, 20 minutos para vocês terminarem de se despedir e perguntar. A nossa equipe está aí. Eu vou dar uma saída aqui da frente da tela, mas também vou estar observando aqui do notebook a conversa. Gente, fica com Deus, viva a cultura brasileira e até a próxima. Um abraço para todo mundo.